Olá, tudo bem? Hoje no vídeo eu vou falar sobre por que na microfisioterapia a gente só faz de 2 a 3 sessões, no máximo 4, e o mais interessante existe um intervalo de tempo aí de 40 a 60 dias entre as sessões. Então, mas por que isso, né? Algumas pessoas perguntam bastante sobre essa questão. Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte: no tratamento da microfisioterapia, nós não focamos no sintoma, né? Então, um paciente chega lá com uma enxaqueca, ou uma dor na lombar, ou uma ansiedade, depressão, enfim, ele chega com um problema e, como fisioterapeuta, pensando na questão músculo-esquelética, na época da faculdade, depois da faculdade, né? O que a gente entende e a gente acaba aprendendo e atuando? Bom, chegou com uma dor na lombar, eu vou tratar a lombar, vou ver ali as regiões que tem correlação, vou ver músculo, vou ver articulação, vou ver nervo, basicamente isso. Em algumas formações, assim, você começa até a ver a parte visceral, que aí também você já começa a ampliar esse olhar. Mas, no geral, dentro da fisioterapia, a gente acaba olhando muito ali aquele lugar. Só que o que a gente está fazendo? O paciente veio com um diagnóstico ainda por cima de lombalgia. Lombalgia já não é nem diagnóstico, né? Porque lombalgia significa algia, dor, lombo, lombar, dor na lombar. Então já não é nenhum diagnóstico do que você tem, é só uma manifestação que você está, é um nome bonito para o que você está sentindo. Então beleza, a pessoa chegou lá com uma lombalgia e a gente tem que ver o porquê dessa lombalgia. Então na fisioterapia, o que a gente olhava? Quais são as estruturas e de que forma mecanicamente, fisicamente, o que está acontecendo. É uma hipomobilidade, é uma hipermobilidade, é uma tensão muscular, é uma tensão neural? O que está acontecendo? Será que é só isso? Enfim, a gente vai evoluindo, vai entendendo que o corpo humano é muito mais do que só uma manifestação, do que só um sintoma e do que só uma causa física, mecânica, como eu citei agora, né? Uma questão articular, muscular, tensão, enfim. Bom, quando a gente vem com a microfisioterapia, a gente tem novas ferramentas de trabalho, a gente amplia o nosso horizonte, a nossa consciência do entendimento do porquê aquelas dores, porquê aquelas manifestações emocionais, porquê aquelas alterações comportamentais. Por que você tem uma alteração hormonal? Por quê? Essa é a pergunta. Não é o que eu tenho. O que você tem tá ali, uma dor na lombar, tem uma hérnia de disco, ou você tem uma uma alteração hormonal, vamos supor, por uma enxaqueca, mas, volta a falar, por que você tem essa alteração hormonal? Por que a sua coluna chegou num ponto onde desenvolveu-se uma hérnia? Pensando por esse porquê, né, graças aos autores, graças aos pesquisadores e curiosos, chegou-se na microfisioterapia, pelo menos a área que eu trabalho, e eles foram entendendo esse porquê, através da embriologia, da origem dos tecidos, filogenia, ontogenia, que eu não vou ficar aqui me estendendo com isso, senão vai ter que ter praticamente um curso, mas basicamente essas áreas de trabalho, anatomia, um pouco da homeopatia, o entendimento da homeopatia, da acupuntura e tudo mais. Beleza. Bom, eu trato o sintoma, era o que a gente fazia. Agora a gente trata a causa. Quando o paciente deita na maca para tratar a microfisioterapia, eu não vou olhar só para a lombar dele, eu não vou olhar só para um órgão que está com uma falta de mobilidade, ou seja lá o que. Não, eu não vejo o que está embaixo da minha mão, do tecido, eu não vejo, não me interessa. O que interessa para a gente que trabalha com a micro é quais foram as razões, qual a causa disso tudo que o corpo registra. Então, a partir do momento que eu toco, ali, se tem uma resistência, tem uma informação de alguma coisa e vai manifestar em algum lugar. Então a gente trabalha sempre com as duas mãos, vendo o ritmo vital do tecido. Pô, mas eu posso ter uma alteração hormonal que está levando a minha dor lombar. Por que tem essa alteração hormonal? Foi uma questão emocional? Foi uma toxina que você ingeriu e isso te fez um mal danado e alterou o seu hormônio? Só para você ter uma ideia, se a gente tem alguma disfunção aqui na cervical alta, por exemplo, daqui pra nós você tá dormindo mal. Você não tá dormindo mal por causa do travesseiro que machuca a sua cervical.
Você tá dormindo mal porque, por exemplo, como eu que pratico futevôlei, tô lá dando cabeçada na bola, tô botando em esforço a minha cervical, de repente, com um mau jeito ali, daqui pra amanhã eu começo a dormir mal. E eu tenho uma alteração do sono, por causa de uma questão física e mecânica na minha cervical. Você entende como é um conjunto? Tudo tá ligado? E eu preciso desse diagnóstico funcional, eu preciso verificar tudo isso, avaliar tudo isso. Então, com o toque a gente consegue fazer essas correlações, consegue entender de onde está vendo. Então eu não vou mexer só na cervical, eu não vou mexer só na lombar, eu vou mexer além. E por nós tratarmos todo esse ser humano, quando deita na maca, naquela sessão, eu vou tratar a lombar, mas eu vou tratar o que também o corpo dele mostra pra mim que tá em disfunção. Não é um atendimento só pra lombar, volta pra outra semana, atendimento pra cervical. Eu lembro que quando eu trabalhava no Hospital Gafreguinli, eu estagiei lá, depois me voluntariei, depois trabalhei durante 8 anos da minha vida. Foi onde aprendi muita coisa da fisioterapia, a fisioterapia raiz mesmo, com as mãos, que é a verdadeira fisioterapia. Sou muito grata por todos os meus professores lá, supervisores, os meus amigos. E o que acontece? E aí era assim, o paciente vinha com muitas queixas, né? Muitas vezes o paciente tinha queixa quase que da ponta da cabeça até os pés. E aí, meu Deus? Claro que se tem uma dor no joelho, eu correlaciono com a lombar, correlaciono com o tornozelo, aí faz sentido. Mas às vezes era cervical, aí lá embaixo, pra mim, naquele momento, era muita coisa pra trabalhar, né? Então, vamos começar com aquilo que te incomoda mais. Depois, quando isso for melhorando, a gente entra pra outra região pra trabalhar aquela outra região. Era assim. Hoje em dia, eu com a ferramenta que eu tenho nas mãos, que essa ferramenta que me proporciona trabalhar o que naquele momento o corpo mostra que está em disfunção, isso é magnífico, é maravilhoso. É ganho de tempo. Você ganha tempo, o paciente ganha tempo, eu ganho tempo e o resultado vai aparecer. Até porque muitas vezes uma alteração do final da coluna aqui no sacro tem muito a ver com a cervical e vice-versa. Como eu falei, uma alteração hormonal que leva a uma alteração do sono, que leva a uma dor crônica e vice-versa, né? Então a gente trata o conjunto numa sessão. Por tratarmos o ser humano como um todo, muita coisa em uma sessão, muitas vezes, muita coisa, existe um processo e um tempo de resposta, que o corpo vai entrar nesse processo de cicatrização, regeneração, reparação. Para isso precisa de um tempo. E esse tempo varia de pessoa para pessoa. Mas não faz sentido esse paciente voltar na semana seguinte. Você concorda? Se eu trabalhei tudo ali, que eu precisava trabalhar naquele momento, que o corpo manifestou, tá aqui, isso aqui tá mostrando que tem problema, vamos lá, me ajuda. A gente vai lá e ajuda o organismo a se regular. Semana seguinte eu vou encontrar o quê? Não deu tempo dele passar por um novo trauma, ou sofrer algum novo impacto, ou o corpo ativar uma nova memória celular. Não deu tempo. 15 dias depois, também não faz sentido. Então a gente precisa pelo menos de 40 dias para uma próxima. Para quê? Para reavaliar, ver como é que tá, se tudo que a gente fez tá dando resposta, se foi tudo corrigido e tudo mais, e ver o que mais o corpo mostra que precisa trabalhar. Porque em uma sessão só, muitas vezes a gente não consegue, o corpo não vai dar conta de resolver tudo, né? E tudo, quando eu digo, é até aquele momento que ele chegou ali com aquela queixa, né? Nós somos seres humanos que estamos vivos, então muita coisa vai acontecer, ninguém tá dizendo que nunca mais vai sentir uma dorzinha, nunca mais vai ter uma alteração. Agradeço o seu sintoma, que isso é muito importante, e eles mostram pra gente que tem alguma coisa errada ou que ele tá trabalhando em prol da sua melhora. Mas voltando. Então a gente precisa desse tempo de reparação. Por isso, fica muito atento. Se você fez tratamento de fisioterapia, microfisioterapia ou tá fazendo, se por acaso o fisioterapeuta falar para você voltar todo mês certinho, mais de 4 sessões, tá, tem alguma coisa errada, tá? Tem alguma coisa errada. Se ele estiver fazendo microfisioterapia. Outra coisa é ele incluir uma outra atividade, uma outra ferramenta, ok. Microfisioterapia é uma sessão, 40 dias depois, às vezes 60 dias depois para a segunda. Depois a gente, na segunda sessão, vai observar melhor quais foram os ganhos, o que aconteceu com aquela pessoa, como que tá.
e a gente vai vendo a necessidade da terceira ou de uma quarta. Por quê? Poxa, cheguei aqui, fiz tudo que eu tinha que fazer com a micro, o corpo dele está respondendo, porque isso pode acontecer durante meses. Bom, agora a gente já finalizou o nosso papel, vamos indicar uma outra abordagem para complementar aquilo ali. Isso é que é legal. Ninguém vai resolver a vida de ninguém, nenhuma técnica resolve sozinha. A gente complementa, a gente faz o nosso, indica para complementar aquilo, seja para acelerar aquela melhora, seja para potencializar e contribuir, né, ou ajudar naquilo que talvez não teve o efeito tão esperado, mas é isso, é um complemento. Então a microfisioterapia é assim, Tainá, mas eu amei, quero muito voltar todo mês. Não tem problema, você pode voltar todo mês, só que não faz tanto sentido. Mas se você quiser, você pode voltar todo mês, não tem problema. Mas pensando num raciocínio, não faz muito sentido. Então, se você tiver mais alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, se eu não esclareci muito bem ou qualquer coisa, manda aqui nos comentários. Eu sempre deixo na descrição o meu Instagram, meu site e o meu contato, caso você queira falar diretamente comigo no WhatsApp. E se você gostou do que eu falei, se fez sentido pra você alguma coisa, curte aqui pra eu poder me motivar e continuar gravando mais vídeo.